Já estamos de volta, seu programa no ar, e eu quero saber o seguinte: o Brasil é mesmo um país de todos? Essa é a nossa discussão hoje aqui, e eu quero, claro, a sua participação pelo facebook.com/seuprograma e também o nosso Twitter, o @seuprograma, tá bom? Estou esperando a sua participação aqui. No seu programa de hoje, esse é o nosso assunto, e olha, um relatório da ONU, a Organização das Nações Unidas, foi divulgado em julho de 2010. O Brasil aparece com o terceiro pior índice de desigualdade no mundo. E em se tratando da diferença e distanciamento entre ricos e pobres, fica atrás no ranking apenas de países muito menores e menos ricos, como Haiti, Madagascar, Camarões, Tailândia e África do Sul. É interessante, né, professora? Porque são países que realmente são muito mais pobres do que a gente, mas a desigualdade no Brasil é muito grande. Qual é essa relação? Por que será que a gente tem essa questão de desigualdade tão fortemente aqui no nosso país? A desigualdade social, a desigualdade econômica, socioeconômica, ela é fruto também do processo de colonização. Também vem daí? Também do processo de ocupação, né, por quem é ocupado, e pelos ciclos econômicos que ocorreram e pela migração dos ciclos econômicos, digamos assim, né, pelas mudanças. Ora no Nordeste, depois Norte, depois vai para o Sudeste, a industrialização, e aí ele se concentra. E a colonização, ou essa chegada, o povoamento do sul do Brasil, que é por um outro grupo social, né? Já pessoas que tinham vivido a Revolução Industrial na Europa, já vieram para cá com técnicas, né? Enquanto Nordeste e Norte do Brasil, nós tivemos um grande contingente populacional escravo. Então, e outros povos que não tinham passado ainda por esse período de Revolução Industrial na Europa. Então, há uma grande diferença, né? Então, essa questão da desigualdade é uma questão ainda do processo de colonização. Isso aconteceu há mais de 500 anos. Não teria dado tempo do Brasil se recuperar e conseguir escrever uma nova história? O processo de ocupação, no caso. Eu entendo que o Brasil já está escrevendo uma nova história quando se desliga de sua dívida externa, né? Então, nós começamos agora a escrever a nossa história, porque a nossa história nunca foi nossa de fato, né? Ou seja, as nossas dívidas nunca foram nossas, elas foram fruto de dívidas herdadas, né? Passada de nação para nação, e sendo nossa, entre aspas, e nossa de fato, porque tivemos que pagar. Então, nós começamos a reescrever, ou escrever, melhor dizendo, a nossa história recentemente. Recentemente. Bom, e aí fica a minha pergunta, quero colocar agora a minha pergunta do bloco anterior. Existe esperança de um país melhor, na sua opinião? Eu entendo que exista, sim, mas que existe a esperança de um país melhor, com certeza. No momento em que a população brasileira compreender-se em sua região, em sua localidade, respeitando os aspectos culturais locais, a diversidade cultural local, a diversidade cultural regional, faz com que construirá pontes para que haja o entendimento da própria identidade nacional, né? Porque nós vivemos em uma competitividade, nós vivemos em vários tipos de discriminações, dentre as quais nós temos a discriminação regional, o que é um fator muito importante, e não só a discriminação regional, mas a discriminação contra os povos indígenas e aos afrodescendentes. Então, quando a senhora diz da discriminação regional, é do tipo, o Sul é melhor do que o Nordeste, o Norte, o Sudeste. Existem discriminações dentro dessas nossas divisões regionais. Temos a rejeição do outro, né? Uma xenofobia muitas vezes declarada, uma xenofobia não declarada, né? Velada. A rejeição de quem vem do campo em detrimento do que está na cidade. Nós temos várias discriminações, né? E isso acaba fragmentando a nossa identidade cultural, fragmentando o Brasil,
tornando de fato como os muitos Brasis. Se fala muito do conflito que existiu no sul do Brasil, tentando a independência. Mas a Bahia também já tinha feito um movimento tentando sua independência. Então, essa ideia estadunidense, né, que é uma ideia dos estados nos Estados Unidos, foi uma ideia, mas, enfim, eles não são melhores. Não existe quem é o melhor nem o pior. Essa ideia, repito, é uma visão etnocêntrica, né? A minha cultura é melhor que a sua. Então, nós ainda carregamos essa herança etnocêntrica, né, de etnocentrismo. E pelo fato de termos uma extensão territorial que propicia uma diversidade cultural e nós carregarmos, concomitantemente, essa ideia de etnocentrismo, automaticamente a gente acaba rejeitando essa multiculturalidade, essa grande diversidade ou essa diversidade cultural que nós temos. Então, temos que aceitar essa diversidade, o primeiro passo. Respeitar o coentro do outro, a macaxeira, o aipim, enfim, respeitar os vários nomes para uma mesma coisa, respeitar diversos nomes para a mesma coisa, respeitar os sotaques, enfim. Não existe o inferior nem o superior. Existe a diversidade. Existe a diferença. São diferentes, somos diferentes e existe a diversidade cultural, né? Eu estava pensando aqui, enquanto a senhora estava colocando todas essas diferenças e o respeito que precisa acontecer entre as regiões, como é que vai ser na cabeça do pessoal de fora, os estrangeiros, que chegarem agora para esse período de Copa do Mundo, para esse período de Olimpíadas? Isso vai ser um impacto, né? Alguém que está acostumado com um país homogêneo, talvez ele esteja esperando realmente um povo bastante homogêneo. Será que vai ser um impacto positivo? Como é que a senhora vê isso? Eu compreendo como sendo uma coisa boa, né? Eu compreendo que a miscigenação não é algo ruim, porque você, além de estar miscigenado geneticamente, você tem a agregação, a soma, né? E quando eu falo agregação, são mudanças quando você junta elementos diferentes de diferentes culturas. Então, isso acaba sendo rico, porque todas as vezes que eu aprendo com a cultura do outro, com os costumes do outro, me dispondo a respeitar isso, né? Respeitar que o outro não se senta numa cadeira, respeitar que o outro, enfim, comportamentos, sotaque, etc. e tal, diferenciados, eu acabo aprendendo com o outro. Né? Então a senhora está me dizendo que isso vai ser interessante para esses povos estrangeiros. Eles vão conhecer essa diversidade e encontrar isso de uma forma, de repente, positiva. Eu entendo dessa forma. Entretanto, com certeza, terão pessoas que acharão isso um absurdo. Acharão estranho. Ou, pelo menos, nem identificarão essa diversidade e já estereotiparão, né? Ou seja, o brasileiro é com aquele comportamento, com aquelas características, de acordo com as pessoas que ele conheceu, o que é muito comum, né? Muito bem. Professora, quero muito agradecer a sua participação, foi muito esclarecedora. Conseguimos aprender várias coisas aqui sobre essa questão de se o Brasil é mesmo um país de todos ou não. Muito obrigado, espero que a senhora volte mais vezes. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigado. Gente, amanhã o seu programa está de volta. Você já ouviu aquela expressão, por exemplo, alguém que dirige mal? Aí alguém fala, tirou a carta pelo curso à distância? Foi por correspondência? Pois é. Amanhã a gente vai entender que o processo é completamente outro. O ensino à distância tem crescido, tem ganhado força e existe preconceito em torno dele, mas ele tem ganhado espaço no nosso país. E a gente vai ter um programa bastante esclarecedor sobre o ensino à distância. Você não pode perder, o nosso encontro está marcado às 5 horas da tarde, ao vivo. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.